Excelentíssimo senhor presidente desta casa, Eduardo Batista, pessoal na qual eu cumprimento todos os integrantes da nossa mesa, diretora, excelentíssima vereadora Ana de Marcília, excelentíssimo vereador Renato, André, Ramon, Ibson e Edson. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Tá? A oportunidade de virmos aqui, em outras épocas, quando eu passei aqui como capitão, comandei e vim conversar aqui com os vereadores da época sobre o problema de violência e outros problemas que afligiam o município. Sempre fui muito bem recebido por todos, né? Sempre fui muito bem tratado nesta casa. E não nada mais justo que hoje também agradecer esse tratamento, essa deferência dos senhores vereadores, como também de todos que compõem a mesa. Parabenizar a frequência da plateia, tá? Porque é com isso que a gente constrói a democracia. É essa atitude. A secretaria está de portas abertas para receber, como eu recebi vários representantes de linhas que fazem o nosso município. Isso é que a gente precisa construir. A gente está aqui para construir, está aqui para somar esforços, né? Críticas existirão e serão tratadas como de forma construtiva. Eu não vou aqui simplesmente cruzar os braços e achar que está tudo perfeito. Não está perfeito. Muitas coisas têm que mudar. Tá? E a gente tem que mudar também mentalidade. Como é que se muda a mentalidade? Discutindo, sentando de forma amiga, forma parceira, para que a gente possa chegar a um denominador comum. Tá? Uma das coisas que eu vejo, passei aqui de 2000 a 2005, e quando se fala de transporte alternativo, eu não posso esquecer de mobilidade urbana, de modo algum. A gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar também em mobilidade urbana, como colocar aqui alguns vereadores, algumas pessoas, sobre definição de pontos de embarque e desembarque. Eu cheguei aqui como tenente em 91, tá? Saí em 92 e voltei em 2000, passei até 2005. A mudança que eu vi, hoje, quando eu chego, Rua da Baixinha, tiraram o canteiro central, né? Asfaltaram as vias, tal. O município cresceu muito lá na retaguarda ali, próximo à Flecheira, Boa Vista, aqueles bairros todos, para mim, são novos, né? E no centro da cidade, praticamente nada se mexeu. Tá? Quero parabenizar aqui Ramon, quanto secretário, porque ele teve a coragem, teve a audácia de sinalizar a cidade, de fazer os projetos para a cidade, de trazer pessoas para trabalhar esse projeto. Assumimos a secretaria no dia 30 de junho deste ano, 4 meses que estamos trabalhando aqui em Goiânia. E assumimos, assim, uma série de dificuldades. Tá? E fui ao prefeito, logo que assumi, antes de assumir, tive uma conversa com ele e fiz ver o seguinte: precisamos preparar Goiânia para daqui a 10 anos. Goiânia não tinha, na minha época aqui, o Parque Fabril que tem hoje. Tinha a Clabin Ponza, criaram ali a situação dos pneus ali, daquela fábrica de reparação de pneus, o pessoal ali da Canaã, né? Mas praticamente era isto, e as usinas. Hoje em dia, Goiânia tem um Parque Fabril gigantesco, né? É o quarto, salvo engano, quarto ou quinto PIB do estado de Pernambuco. Isso atrai o quê? Investimento. Isso atrai gente para trabalhar. Tá? Foi criada agora a escola do Senai para capacitar o nosso povo de Goiânia. Porque a gente precisa capacitar o povo. Porque muita gente, eu moro em Carpina, tá? E vejo o João da Gipe passando para Limoeiro, para buscar gente de Limoeiro para trabalhar. Coisa que, lógico, que somos todos cidadãos brasileiros, percebem a mesma pátria, o mesmo país, amamos o nosso país, mas se eu tivesse aqui pessoas mais capacitadas, talvez não precisasse buscar tão distante, né? E daria, assim, mais oportunidade ao nosso munícipe. Dentro dessa ótica do transporte alternativo, eu participei agora no final do mês de outubro, aliás, de novembro agora, 23, 24, 25, da FENATRAL. A FENATRAL é uma reunião nacional do transporte alternativo. E tive a oportunidade de conversar com o presidente, conversar com algumas pessoas das cooperativas, né, e ver a qualidade do serviço que eles prestam. Isto tudo ao longo dos anos. O que é que eu vejo aqui no nosso município? A gente precisa melhorar. Nós temos todos os modais sob forma de lei. Eu tenho uma lei que estabelece o modal de mototáxi, o modal de transporte alternativo, o modal do táxi, né? Então,
o que é que está faltando? A gente trabalhar essas leis, trabalhar esses modais. Por quê? Há uma necessidade de a gente se atualizar. Tá? A tecnologia está aí. Então, o que eu estou falando aqui agora já está chegando um conhecimento novo. Tá? Todo instante, toda hora, a gente recebe mensagens de projetos, disso, daquilo que está a evolução mundial. Aí o que a gente precisa? A gente precisa realmente pensar o transporte alternativo, né? Trabalhar a qualidade. A gente está com ideias para melhorar os pontos. Tá? Conversei com o Carlos, né, que é o representante do mototáxi, você sempre vai lá, o Alex também vai lá, o pessoal aqui também comparece, o pessoal de algumas linhas, tivemos reunião com Flecheira, com o pessoal de outras linhas que são intermunicipais, para a gente ir fazendo o trabalho de melhoria dos pontos. Né? Então, a intenção nossa é colocar abrigos para os pontos de mototáxi. Carlos fez o levantamento aqui do município, está faltando eu sentar com ele e fazer o levantamento dos distritos, para que a gente possa colocar abrigos, né, com ponto de energia para recarga de celular, internet, por que não, né, para facilitar esse trabalho, não só do mototáxi, mas também do transporte alternativo, que muitas vezes fica ao relento, fica no sol, na chuva e no sereno. E os pontos de táxi também a gente tem que resolver, tem que requalificar. Isso é um projeto nosso que a gente vai desenvolver ao longo do ano de 2022, para que dê uma melhor qualidade. Quando o senhor Nivaldo Cardoso, representando o taxista, ele coloca manter a legalidade cumprindo o estatuto, caso exista. O estatuto existe, né? A legislação existe. A gente vai, lógico que a gente também não pode, algumas coisas que não estão definidas há um bom tempo, de uma hora para outra, né, como o vereador Renato colocou, estamos há 4 meses na Sestran. De uma hora para outra, não tenho condição de resolver tudo, mas vamos trabalhar. E esta construção de hoje permanecerá. Convoco as associações para que façamos reuniões regulares, para que a gente vá construindo esta forma. Pois, caso contrário, a gente não avança. E para avançar, a gente tem que sentar e discutir. O vereador Ramon fez algumas colocações, né, que realmente está insustentável. Ora, a pandemia chegou. Quer ver uma coisa? Veja a quantidade de feirantes que estão em nossas ruas, vendendo os seus produtos. Né? Veja a quantidade de mototaxistas que nós temos. Tem um cadastro de 400, uma previsão de 400, tem mais de 1.000. Né? Que está tirando ali o seu sustento, é o pai de família e mãe de família. E eu tenho por obrigação, como cidadão, tratá-los da melhor forma possível, tratá-los bem, para que a gente possa ter uma convivência pacífica e respeitosa. Trouxemos pessoas especialistas na área de mobilidade. A gente precisa, Goiânia precisa ter um trabalho de mobilidade, projetos, né? Houve uma conversa com a nossa vereadora Ana de Marcílio, aquela situação da rotatória ali do Maria Armeli, né? E o projeto está pronto. A gente já vai começar a trabalhar para... Estamos também pedindo licitação para sinalização viária, para que a gente possa ter material para fazer os projetos, ok? Com relação ao local, é importante que... Eu vou começar com a secretária de Obras para saber dessa situação da Praça Duque de Caxias. Relação dos veículos com o pessoal da Paraíba, né? A gente conversou algumas vezes, né? Realmente a gente tem que definir o modal. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o deslocamento até a divisa, traz para cá, para que a gente possa ter uma posição definitiva quanto a isso. No tocante ao transporte clandestino, minha gente, eu usei por muito tempo o transporte alternativo. Tá? Eu sou de família pobre, morei ali em Paulista, Maranguapião, muito tempo, e quem me levava e trazia para o trabalho é o transporte alternativo. Né? Às vezes eu trabalhava, ia para a faculdade ali no 13 de maio, e à noite, para não pegar aqueles ônibus superlotados e imprensados como uma sardinha, né? E eu pegava a Kombi. E, graças a Deus, fui muito bem assistido nesse aspecto, né? Então, a gente
transporte alternativo é importantíssimo para o município. A gente não pode simplesmente ignorar. Não, é necessário. Já pensou se não tivéssemos um transporte alternativo de mototáxi? Como seria a locomoção do munícipe? Como seria sem as combis, sem as vans, sem o táxi? Como seria a locomoção nossa, do dia a dia? Seria bastante difícil, né? Ou a gente ia estar de bicicleta, ou ia estar com um veículo ou outro tipo de transporte. Então, vocês são muito importantes para o município. Agora, é preciso que as diferenças sejam extintas. É preciso que vocês se unam e se cooperem. Se crie uma cooperativa forte. Porque quando eu fui lá para a Fenatral, eu vi corporativas fortíssimas. Ou seja, dos 27 estados da federação, estavam 23 estados representados lá. E eles foram do próprio bolso. Não foi a Fenatral que bancou, não. Eles foram do próprio bolso, porque eles têm interesse em realmente fortalecer, a nível nacional, o transporte alternativo. Lógico que a gente sabe que cada cidade tem sua peculiaridade, né? A gente querer aqui que a linha que faz determinados bairros seja um micro-ônibus é meio complicado, né? Pelas ruas estreitas, por uma série de coisas da nossa geografia. Mas nada obsta de que vocês se fortaleçam com cooperativa, para que vocês possam, através da cooperativa, conseguir financiamento dos seus veículos, com taxa mais reduzida, né? Com um plano maior, com a carência para iniciar a pagar. O senhor Carlos Roberto solicita melhorias, né? Na própria legislação do mototáxi está previsto que a moto tenha lá a numeração, que o colete tenha a numeração da permissão, e no capacete também. Até o tipo sanguíneo está lá previsto. Agora a gente precisa sentar para ver como é que a gente vai fazer isso, né? Conversar com a classe, reunir, para que a gente possa, Carlos, realmente começar a dar os passos e organizar. Como também tem a situação da falta de habilitação, que é que a gente pode, junto ao governo do Estado, pleitear. Existe aquele programa da CNH Popular, para que as pessoas possam também procurar se inscrever. Como também o governo do Estado, neste ano, até o final deste ano, promoveu a isenção de taxas, né, de PVA, licenciamento, bombeiros, de 2016 para cá, de motos até 162 cilindradas. Aí eu pergunto, tem pessoas que têm motos que estão de 2017, 2018, estão atrasadas. Aproveitem a oportunidade, porque talvez não seja repetido isso. Há uma intenção realmente de as pessoas regularizem suas motos. Lógico, sabemos que o problema de pandemia, de financeiro, tal, dificulta, mas faça um esforço, né, que é uma oportunidade que talvez seja única para vocês regularizarem os veículos que estão atrasados. Já falei da situação de realmente definir pontos. Todo dia aparece um ponto de mototáxi diferente, né, e a gente precisa disciplinar isto, através de portaria da Sestran, para que a gente possa fazer um estudo. Ali dá para colocar um ponto de mototáxi, porque não daqui a pouco fica um ponto em frente ao outro e haverá prejuízo para todos. O ponto da patriarca, Carlos, é o que eu te falei. A gente está aderindo ao ata de registro de preço, então vai abrir um processo licitatório para comprar material de sinalização, tá? Porque foi gasto a dispensa, o valor da dispensa, e a gente não pode agora estar comprando esse tipo de material. Mas já estamos com um processo adiantado para que a gente possa comprar, não só placas, mas também fazer a sinalização, como também a manutenção dos nossos semáforos. Nós temos 4 semáforos em Goiânia, porque os 2 da rodovia pertencem por contrato ao DR. E, às vezes, a gente fica com dificuldade para um semáforo quando dá problema. Mas estamos também procurando empresas para fazer a manutenção semafórica. O senhor Divaldo, representando a Nilo Flecheira, né, ele fala de crise. Realmente, a crise está aí no nosso dia a dia. A crise vem realmente prejudicando a todos, né? Então, aí com a situação de vai ter carnaval, não vai ter carnaval, a gente tem que definir
esperando também a definição do governo do Estado para que possa nos dar um norte nesse sentido. Alex fala da situação do transporte clandestino. O sol nasce para todos, né? Então, todo mundo precisa de emprego. Todo mundo precisa de levar sustento para casa. O cara que... algumas madrugadas a gente fica na feira aí, acompanhando o trabalho da feira, e a gente vê o feirante chegar de madrugada, de 1h da manhã, né, 2h da manhã, com o seu material para vender. A gente vê o mototáxi de manhã cedo, 4h da manhã, já está rodando, né? Aí a gente vê o pessoal do transporte alternativo também. E a gente sabe que o cidadão que sai de casa de madrugada para vender, para rodar de mototáxi ou de táxi ou de alternativo, ele está vindo trabalhar, né? Ele está se prontificando, vou me sacrificar para trazer o sustento para a nossa casa. E nós não podemos, em hipótese alguma, impedirmos isso. Ora, sabemos que existem várias irregularidades, sabemos, mas não temos a intenção de estar prejudicando ninguém, de estar indo atrás de ninguém, de estar correndo atrás de ninguém, de pai de família nenhum. A gente está aqui para se ajudar. Então, é importante que tenhamos esse entendimento. Como também peço aos senhores, encarecidamente, que tratem bem nossos agentes, nossos guardas civis municipais, nossos agentes de trânsito, tá? Porque, às vezes, são alvos de ofensas, né, com palavras, são alvos, assim, até de agressão física. E isto o cidadão não faz, né? O cidadão, ele respeita para ser respeitado. Com relação ao Rodotur, eu me prontifico a verificar essa situação, tá? Porque não concordo, se tiver com irregularidade, a gente vai levar à frente. A Rodotur vem fazendo um serviço aqui há mais de 30 anos, né? Vem explorando essa linha. E a gente precisa trazê-lo para uma próxima discussão, trazer a Rodotur para cá, para que ela possa também fazer os seus esclarecimentos. O vereador Edson coloca a situação dos veículos da JIP. Veículos da JIP, os ônibus que estiverem causando transtorno ao trânsito, os agentes estão aí para fazer a devida autuação. Porque não se concebe parar o fluxo por conta de ter que desembarcar alguém ou ter que subir alguém. Vou citar só um exemplo. O problema do Banco Itaú. O Banco Itaú ali, quando parava o carro forte, a retenção ia lá para a PE. Estou errado? Estou errado? Estou não. Era até a PE. E os agentes iam para lá e tomam autuação. A empresa nos procurou. Secretário, eu digo, amigo, você tem que desembarcar seu fiel, sua equipe de segurança, e o carro tem que rodar a praça, porque causa um transtorno grande. Aí o que fizemos? Colocamos uma placa de sinalização, estabelecemos uma vaga para aquele tipo de serviço. Está lá a placa, colocamos umas barreiras também para definir, porque, infelizmente, senhores e senhoras, tem pessoas que são desavisadas, elas simplesmente chegam, estacionam o carro, está a placa para estacionar. Às vezes o agente de trânsito passa na viatura, toca na sirene, tal, e não aparece ninguém, ele tem que tirar. Muitas vezes é vaga de deficiente e vaga de pessoa idosa, então tem que recolher o veículo. Então, fizemos a implantação da placa e, até então, o problema foi resolvido. Já falei aqui da situação da habilitação, vereador Edson, porque é importantíssimo a gente ter essa dinâmica, ver se que a gente pode fazer com a habilitação, ok? Vereador Y, são reivindicações pertinentes, tal, olhar mais atencioso das autoridades. Temos esse cuidado, né? Muitas vezes as ações são feitas, mas não no intuito de prejudicar. Só realmente as ações são mais assim pontuais quando o problema realmente está crescente. A vereadora Ana coloca a situação, ela fez uma colocação muito pertinente, a situação da qualidade do serviço. Tá? A gente, como secretaria, não estamos com pernas ainda para fiscalizarmos
totalmente o transporte alternativo, no que refere-se à limpeza dos veículos, limpeza interna, uma série de coisas que podem estar acontecendo, tá? Então a gente vai, desculpa, a gente vai conversar com os senhores, os representantes de linha, para que façam esse trabalho juntamente com os seus colegas de linha, porque é importante a qualidade do serviço. Então, quando ela colocou, ela foi bastante sábia em suas palavras, porque, às vezes, a gente tem que ouvir crítica também. A gente tem que saber que é necessário a gente ter esse comportamento, de chegar e ouvir, ouvir e saber resolver os problemas. A situação do novo atacarejo, a gente está tentando resolver aquela situação do transporte alternativo que está dentro do novo atacarejo. E não está dentro, não, está indo na porta tomar o passageiro. Aí eu pergunto, é justo? O cara está lá, o taxista está lá, foi credenciado pela Sestran para fazer o trabalho lá. Aí chega o pessoal, né, do transporte clandestino, vai lá e, não, vem cá. Aí é quanto? Não, o taxista é 15, não, eu faço por 10. E fica tirando o passageiro do taxista. Precisamos conversar com o transporte clandestino sobre isso. A gente precisa ter um momento de conversarmos e entrarmos num denominador comum. Como eu falei, o sol nasce para todos e todos os dias. Fomos procurados por algumas empresas, estão nos procurando algumas empresas de mobilidade. Pessoal, a gente pede a compreensão aí do silêncio. E essas empresas querem trazer para o município avanços, como câmaras de monitoramento, né, como implantação de estacionamentos, Zona Azul, vai se pensar aí se vai ser implantado ou não, como colocou o vereador, a situação que existem pessoas que chegam de manhã com seu veículo, né, e estacionam o dia todo, e fica lá, e vai trabalhar em outro local. E muitas vezes a gente quer uma vaga e não tem no município, como também precisa, como a Ana colocou, delimitar estacionamento de motocicletas, porque em todo canto do centro tem estacionamento de motocicleta, né? A gente precisa, estamos trabalhando no projeto para isso. As empresas virão, talvez seja feito um chamamento público para elas apresentar os projetos, para que a gente possa analisar e ver o que é melhor para Goiânia. O vereador André Rabicó fala de mudança gera desconforto, realmente. Se a gente muda aquele estado que está ali, todo mundo reclama. Mas a gente tem que mudar muita coisa. Agora, só que eu não posso mudar nada abruptamente. Muda tudo. Não, não é assim. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas passo a passo. Não adianta eu querer dar um passo daqui para essa saída aí, que eu não vou conseguir, eu vou cair. Então, tem que dar passo a passo. Agora, para isso, eu preciso da compreensão dos senhores e das senhoras, de todos dessa casa, dos vereadores, né, para que a gente possa construir de forma propositiva. A gente não pode estar se degladiando, se debatendo, discutindo. Não, a gente vai discutir de forma técnica, de forma propositiva, de forma trazendo ideias, né? Porque os senhores sabem mais do que eu os problemas que enfrentam. Quem é que está no dia a dia na rua? Sou eu no transporte alternativo? Sou eu na Kombi? Não. São os senhores que estão dirigindo. São vocês que sabem. E eu tenho que ouvir vocês. Agora, a gente precisa ter este congraçamento. Né? A gente precisa estar junto. Porque se a gente não estiver junto, minha gente, a gente não vai a lugar nenhum. Eu sei que as demandas são grandes, tá? E a gente precisa analisar cada dela. Cada demanda a gente tem que analisar com cuidado para que a gente possa ir fazendo essa construção e fazer um transporte alternativo de qualidade dentro de Goiânia. Por exemplo, a gente não tem tecnologia que acompanhe os senhores. Se eu tivesse aqui, eu visitei Campina Grande, quando fui secretário em outra cidade, e vi lá um sistema de vídeo monitoramento do transporte público. O ônibus passava, o
o alternativo passava da parada e estava lá, passou aqui, está no horário, está previsto. Se acompanhava essa situação, se acompanhava a demanda de público que estava fazendo. Paulista, até nesse encontro, a pessoa procurou, não ligou mais, eu até tentar conseguir o contato dela, a bilhetagem digital. Eu não sei se seria interessante para os senhores, né? A gente tem que conversar. E outras coisas que a gente pode trazer para cá, para que se dê uma melhor qualidade no transporte. Eu queria dizer o seguinte, que a Sestran sempre estará de portas abertas. Como o Carlos colocou aqui, sempre ligam, eu atendo, tal. Pessoas ligam, atendem, às vezes eu não posso atender, estou numa reunião, mas eu retorno. Por quê? Somos pessoas públicas, tá? Eu estou aqui hoje, secretário, amanhã não estarei mais. Mas quando eu sair daqui, eu quero, pelo menos, eu deixei alguma coisa positiva. E a pior coisa do mundo é você passar no lugar, você não fazer nada. E eu não fui assim na minha carreira de policial militar. Por onde eu passei, eu corri atrás das coisas para melhorar, para dar uma qualidade para a minha tropa e apoiar a minha tropa. Então, meus amigos, eu me encontro assim, inteiro dispor dos senhores, das senhoras, que precisarem. A gente precisa ter mais reuniões, tá? Precisa discutir mais, agora, trazendo ideias, trazendo coisas que a gente possa realmente implementar e melhorar o trabalho de vocês. E, mais uma vez, eu coloco o seguinte, vocês são primordiais para a Goiânia. Vocês são primordiais. A qualidade de serviço que vocês prestam, nas condições que vocês vivem, é muito boa. Precisamos melhorar. Mas a gente, trabalhando em conjunto, trabalhando no dia a dia, ombro a ombro, a gente chega lá. Muito obrigado a todos.